A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vim aqui compartilhar com vocês uma palavra que tem queimado meu coração durante esses dias. E eu quero muito poder transbordar dela na tua vida. Eu achei assim tão pontual diante de tudo que eu estou vivendo, e eu queria muito que você também pudesse ser tocada pelo Espírito através da palavra de Deus. Abre a tua Bíblia comigo, lá em 1 Samuel, capítulo 30. Vamos falar um pouquinho sobre uma experiência de Davi e do quanto que Davi pode nos ensinar com essa experiência. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ler apenas do verso 1 ao 5. Mas deixa a tua Bíblia aberta para que a gente possa desfrutar. Sim, e um pedido importante, que após você ouvir essa mensagem, medita em todo o capítulo e deixa o Espírito Santo falar diretamente com você. Eu vou me ater apenas a esses versículos e vou contextualizar, mas depois medita, porque eu tenho certeza que o doce Espírito ele quer falar diretamente com você. E se você ainda não segue esse canal, siga esse canal, ativa o sininho para você ter as notificações. Tem muita coisa chegando por aqui. Tenho sido liberada pelo Senhor para fazer muita coisa por aqui. Estou discernindo os tempos, mas tem muita coisa. Para que você não fique de fora, então você já vai lá e se inscreve no canal, tá bom? Vamos para a leitura? Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. Eu só vou ler até o 4, eu vou me ater até o 4. Eu queria que você junto comigo pudesse imaginar essa cena. A Bíblia está falando de uma história onde Davi chega com os seus guerreiros, vindo de outras batalhas, inclusive de fuga de Saul. E ao se encontrar na sua cidade, eles estavam exaustos, cansados. E tudo que eles queriam, eram estar no aconchego do seu lar. Eram estar com as suas esposas, desfrutando da sua família. Porém, tem algo que me chama a atenção. Assim que eles chegam na cidade, eles dão de cara com essa catástrofe. Tudo queimado. Tinham acabado de ser saqueados. Suas esposas, seus filhos não estavam mais ali. E eu queria que você imaginasse essa cena comigo. Quão difícil. Eu imagino que Davi e aqueles homens se sentiram tão impotentes. E a Bíblia fala que eles choraram até não ter mais o que chorar. Eles gritaram, eles choraram até não ter mais o que chorar. A dor era ferrenha. Suas almas estavam ali deslaceradas. E agora? Como se comportar mediante essa situação? E aí é onde Davi começa a nos ensinar. Porque Davi, de imediato, porque deixa eu te contar uma coisa, para eu não me perder aqui. Em meio a tudo isso, aqueles homens que outrora defendiam Davi a fio de espada, agora em meio às suas ruínas queriam apedrejar Davi. Porque no meio da tribulação é mais fácil a gente arrumar um culpado, não é? É mais fácil a gente apontar um culpado. E a Bíblia fala que Davi, em meio a tudo aquilo ali, porque assim como os homens estavam sofrendo pela perca, Davi também estava. Mas em meio a tudo aquilo ali, Davi tem uma atitude para nos ensinar. A Bíblia diz que ele vai consultar ao Senhor. E quando ele vai consultar ao Senhor, ele não vai consultar ao Senhor dizendo assim, Senhor, olha o meu sofrimento. Ele não vai consultar ao Senhor dizendo, será? Ou
e agora, Senhor, não. Davi vai ao Senhor dizendo, Senhor, eu devo perseguir. E esse devo perseguir me deixa um ensinamento muito poderoso. Que Davi estava disposto a não ir se Deus dissesse que não. Davi não vai para o Senhor dizendo, Senhor, me dê estratégia de imediato. Davi pergunta, devo prosseguir? Devo ir em frente, eu devo perseguir essa tropa, eu serei vencedor? E o Senhor diz, por certo, você será vitorioso. Vá, siga eles. Então Davi sai dali com a certeza de que o Senhor aprovaria aquela atitude, o Senhor teria uma direção. Se eu pudesse dar um nome a essa palavra que eu estou compartilhando com você hoje, eu diria que o nome dessa palavra seria uma tragédia revertida por um direcionamento. Aquilo que poderia ser o fim, a partir de um direcionamento de Deus, pode ser um recomeço. Sabe o que eu acho lindo? Que Davi, junto com aqueles homens, 600 homens, segue a rota e diz, vamos atrás, vamos buscar o que é nosso. Vamos buscar aquilo que é nosso de direito, não porque nós temos força, mas porque o Senhor nos permitiu ir. A direção que temos é para ir. Então, e eu já libero isso para você. Se Deus disse para você ir, vá. Porém, se Deus disse fica, você fica. A segurança não está naquilo que a gente pode fazer. A segurança está naquilo que Deus diz. E a Bíblia é tão linda porque diz que no caminho Davi encontra um homem. Esse homem estava debilitado. Esse homem estava ao chão. A Bíblia diz que Davi dá comida, dá bebida e pergunta a esse homem quando ele torna. Davi pergunta a esse homem e diz assim, de onde você é? E aí ele começa a dizer que ele é um dos egípcios a qual tinham saqueado a terra de Davi. E ele diz assim, o meu Senhor me deixou no meio do caminho porque eu estava doente. E às vezes tem pessoas que estão no meio do caminho para servir de estratégia do Senhor, para nos fazer alcançar aquilo que nos é de direito. E nós precisamos estar atentos a essas pessoas, não passe desapercebido. Enquanto você vai chegar no lugar que Deus te direcionou, esteja atenta. Esteja atenta para entender aquilo que Deus está te mostrando, aquilo que vai ser de estratégia. E a Bíblia fala que Davi imediatamente olha para ele e diz assim, você nos diria como fazemos para chegar até eles? E a única coisa que o homem pede é, me deixem com vida, poupe a minha vida. E ali Davi faz uma aliança com ele e poupa a vida dele. E quando isso acontece, tem algo muito interessante. Que ele dá a direção e Davi vai na direção que aquele homem, que foi deixado por aquele povo, ficou. Mas era a estratégia de Deus. E a Bíblia diz que Davi chega a essa tropa, só que antes de chegar a essa tropa, tem 200 homens de Davi, que diz assim, não dá pra gente. Esses 200 ficam no caminho. E 400 seguem com Davi para peleja, para a batalha, para o resgate daquilo que lhe eram de direito. Seus filhos, suas esposas, os seus despojos da guerra, porque tudo eles tinham sido saqueados. E quando isso acontece, Davi chega lá, Davi vence essa batalha, assim como Deus disse que por certo ele venceria. Davi traz de volta as mulheres, os filhos, os despojos. Davi resgata aquilo que lhe é por direito e vem embora vitorioso para casa. Por quê? Primeiro porque em meio aos escombros, em meio aos desesperos, em meio ao seu redor tá tanta tribulação, Davi decide consultar ao Senhor. Tem algumas versões que vai dizer que Davi se fortaleceu no Senhor. Porque no dia da nossa fraqueza é nele que encontramos força. E Davi se fortaleceu no Senhor. Davi saiu dessa guerra vitorioso, porque a direção não foi de ninguém. A direção não foi vá na força do seu braço. A direção foi
Deixa eu me fortalecer no Senhor. Então isso eu já te ensino, assim como Davi me ensina. Quando as tribulações vêm, quando os escombros querer te anular, quando os escombros virem em cima de você, você vai parar e você vai dizer: Senhor, como eu devo me comportar, como eu devo ir, o que devo falar, se devo falar, e espere Deus te responder. Não haja de maneira precipitada, isso poderá colocar tudo à ruína. E tem uma coisa que Davi, em meio a toda essa história, só para encerrar, e eu quero compartilhar com você, que Davi nos ensina é que, lembra daqueles 200 que ficaram no caminho? A gente precisa entender que no meio dessa trajetória nossa, no meio da nossa jornada, vai existir pessoas que têm um limite diferente de nós. Às vezes você vai até o fim, tem 400 que vai até o fim, mas tem 200 que o seu 100% é até a metade do caminho. Tem 200 que o seu limite vai ser: deixa eu guardar aqui. Quando vocês voltar, vocês vão me encontrar aqui. Mas eu não tenho como ir com você. Vai ter pessoas que têm um limite diferente do nosso. E o fato de nessa batalha não ir até o fim não anula todas as outras batalhas da qual a fio de espada nos defendeu e esteve conosco. E eu acho lindo porque quando Davi volta com as mulheres, quando Davi volta vitorioso, alguns das tropas de Davi vai olhar para Davi e dizer assim: não devolva para ele. Não devolva para eles. Eles não foram até o final, eles não são merecedores. Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Diz assim: não fica mais perto, quebra isso, não fica mais junto. E Davi tem um comportamento e uma postura completamente diferente. Davi olha e diz: não, eles ficaram guardando a bagagem e entrega para eles o que é de direito. Então, no meio da jornada, vai ter pessoas que vão ficar, que não vão até o fim, porque o 100% dela é até o meio do caminho. E você vai honrar a vida dessas pessoas, inclusive pela trajetória que já tiveram com vocês. E que essa história de Davi possa ter te ensinado, assim como me ensina, que no meio dos escombros nos fortaleceremos no Senhor. Entender que na jornada tem 100% de pessoas que até o meio do caminho, e glória a Deus por isso. E quando voltar vitorioso, não retenha, não segure como se tudo aquilo fosse seu. Não, você não precisa agarrar tudo como se fosse seu. Entregue aquilo que é do outro, abençoe a vida do outro, honre a trajetória que você teve com esse outro e entenda, tenha entendimento sobre o limite de cada um. Amém? Essa é a palavra de Deus para sua vida. Espero que o Senhor tenha falado com você, como tem me ensinado com a história de Davi. E te espero para os próximos vídeos. E um pedido especial: se você conhece alguém que precisa dessa palavra, compartilha. Sabe? Não retém. Aquilo que a gente retém, a gente não tem. Então, compartilha essa palavra de Deus. Amém? Um cheiro. Fica com Deus e até o próximo vídeo.